Nessa madrugada, são 2h20 da manhã, da madrugada, né? Que eles chamam de manhã, porque hoje já são 11, né? De outubro de 2025. Eu quero deixar registrado essa data para as pessoas que estão me seguindo nas redes sociais, para os irmãos e para as irmãs que estão me seguindo nas redes sociais. Eu quero que vocês observam essa data, 2h20, 2h21, né, Sara? Da madrugada, de 11 de outubro de 2025. Mas o porquê tem que observar essa data? É porque eu vou relatar algo profundo para vocês. Há um longo tempo atrás, há anos atrás, foi me mostrado um morro. Eu peguei esse celular aqui na mão para me mostrar para vocês como foi o morro que eu vi. Ele era mais ou menos aqui. Observe que esse celular está em pé. O morro era assim. E o morro era enorme. Aí, após eu vir, eu comecei a subir o morro. Eu vim aqui e vim subindo, né? Subindo, mas o morro era pesado. O morro era difícil. Eu estava no pé do morro, comecei a querer subir o morro e fui, mas o morro era pesado. Quando eu cheguei mais ou menos no meio do morro, mais ou menos por aqui, eu olhei para cima e desanimei assim. Quis desanimar, na verdade. Eu não cheguei a desanimar, eu quis desanimar. De tão feio que era o morro. A coisa era feia. O morro aqui significa o que estou passando, né? O morro simboliza o que estou passando, ou seja, as lutas, as tribulações, enfrentar as pessoas que se levantam contra mim, e eu terei que aguentar todos os sofrimentos, tudo, e vinha vindo, mas isso envolve uma série de coisas. Isso abrange uma multidão de coisas. É esse morro. Aí eu vim subindo o morro. Quando chegou mais ou menos por aqui, eu quis desanimar. Mas não desanimei. Só apenas analisei a situação do morro e vi que o morro era pesadíssimo. E aí, quando eu dei essa parada e observei até onde eu tinha chegado e o que eu teria que passar para frente, dali para frente, aí eu dei uma parada e fiquei analisando. Isso está acontecendo hoje. Eu cheguei mais ou menos no meio do morro. E de repente, entrou em mim uma energia forte, veio uma força das alturas e me tomou. E aí, rapidinho cheguei no topo do morro. E ao chegar no topo do morro, eu fiquei com poder total. Eu poderia fazer as coisas com facilidade. Eu não vou entrar de forma profunda, porque eu não posso dizer de forma profunda, porque vocês ainda estão verdes, têm que amadurecer. Vocês ainda não têm capacidade de discernir o que eu poderia dizer agora, que é profundo. Só vai entender se a pessoa estiver iluminada total. Caso contrário, não vão entender. Então, o que acontece? Daqui para frente, eu irei subir esse morro. Ele é pesado, tá? Ele é pesadíssimo. Só que eu vou subir ele rapidinho agora. Observa o Juarez Cardoso Vital. Você que é sincero, você que é sincera, observa o Juarez Cardoso Vital a partir dessa data. 11 de outubro de 2025, 2h20 alguma coisa da madrugada. Estou aqui.
Juarez Cardoso Vital, um homem simples, sofredor, porque tem sofrido muita dor. Tenho passado muitas lutas, tenho passado muitas aflições. Observa vocês, por exemplo, e algo me mostra que ali na minha fazenda em Rondônia, aquilo ali vai chegar imensidões de pessoas. Eu, sabendo disso, comecei a construir para receber os irmãos e as irmãs. Construí 7 banheiros. Aí eu construindo no fundo da minha casa, uma outra construção, chegou a ficar quase no respaldo, o ponto de colocar o madeiramento e o telhado. Eu comprei daquela telha grossa, né? Eu não me lembro se é 5 milímetros ou 6 milímetros, e aquela telha é cara. Eu fiz uma pilha de telha grande. O cidadão que diz que aceitou algo, que veio querendo acompanhar o Juarez, coloca fogo na minha casa. Primeiro ele rouba um inversor que eu tinha comprado, instalado energia elétrica, para instalar uma energia elétrica numa outra propriedade que eu tinha, onde está o Javelino. Na minha cabeça, naquele local, ia fazer um ponto de encontro dos irmãos. Tá? Inclusive, eu dizia para os meninos que estavam comigo, aqui eu vou construir banheiros, aqui eu vou construir garagens, aqui eu vou construir quartos para os irmãos dormirem, tá? Eu vou fazer aqui um ponto de encontros. Resultado, o Javelino que veio de longe, dizendo que veio para ajudar na obra, tá? O que acontece? Foi depedrar a minha propriedade, eu tive que sair de lá, né? Eu que tinha apoiado ele, estava eu, a Sara, o Luquinhas, Maria Rafaela, tinha mais um pessoal comigo, não me lembro mais. Você lembra de alguém, Sara, que estava com nós? Eu tinha mais gente com nós. Filipinho, ele cortou a energia elétrica da gente, que era tudo vinculado, cortou a água da gente, deixou a gente sem água e sem energia elétrica no escuro. Aí nós tivemos que sair de lá. Saímos de lá. Tá? O homem que veio para ajudar, e aí começou a quebrar muro que eu construí, roubou os materiais, roubando o material meu. Vendeu os materiais de construção. Pegou os materiais que eu tinha comprado para construir, caçamba de areia, de pedra. Olha, será que isso é simples? Lá na minha fazenda, o Juvenal, que disse que veio para ajudar na obra, um aparelho que eu tinha comprado, como é que é o nome daquele aparelho? Um inversor? Não, o inversor é da energia. O inversor que eu tinha comprado para colocar energia, ele roubou. Eu tenho certeza que foi ele que roubou. Uhum. Eu não tenho prova, mas eu sei que foi ele que roubou. Porque na justiça aqui tem que ter a prova. Eu falo, eu sei que foi ele que roubou. Roubou o aparelho, tá? Aparelho que custou naquele tempo mais ou menos 5 mil reais. Ele roubou. Roubou, como é que chama? O notebook. O notebook que eu tinha comprado, para quando ir para os encontros com os irmãos, a gente colocar aquele notebook para rodar os cânticos, vendo o povo vendo a gente tocando na tela. Ele roubou também. Roubou o recibo da minha caminhonete, revirou minha casa, colocou fogo na outra casa que eu tinha lá embaixo, onde estavam todas as minhas ferramentas. Lá estava seringa de aplicar remédio em gado, lá estava motosserra, roçadeiras, balcão, partilheiramento, todo o material, arreio de animal, sela, cabresto, cordas, laço. Olha, remédios veterinários para o gado, a pia de sal, mineral. Olha, vocês não têm nem ideia, o prejuízo foi mais de 100 mil reais. E o fogo cobriu. Uma pilha de telha que eu tinha carregado de cada outra propriedade, com medo deles roubarem,
e levado para lá com maior dificuldade, aquelas telhas pipocaram tudo, que era para cobrir a propriedade de cima que eu estava construindo, para receber os irmãos, colocaram fogo. Gente, vocês não têm nem ideia do que isso tem passado. A polícia me prende, me joga dentro de cubico. Olha, a coisa é mais séria do que se possa imaginar. Eu ficar de 10 em 10 tempos, indo assinar no presídio durante quase 3 anos. Olha, gente, vocês não têm nem ideia. Vocês não têm nem ideia. E pistoleiros e mais pistoleiros na minha cola para me matar. Filho meu pega, bate em mim, sentado numa cadeira, quebra o meu braço em 2 lugares. Eu passo por uma cirurgia, fico 5 meses com o braço na tipóia sem poder fazer nada. Ó, gente, égua me derruba dentro da pedreira, quebra a clavícula, de novo, olha, é só sofrimento, 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 sofrimento. Se eu for relatar o tanto de sofrimento que eu já passei, vocês não têm nem ideia. O morro é pesado, o morro é feio. Eu estou apenas aqui relatando um pouquinho. Porque para mim relatar para vocês o que eu tenho passado, eu teria que pegar um caderno e ir aos poucos anotando tudo. Vocês iam ficar estarrecidos, vocês não têm nem ideia o quanto de sofrimento eu tenho passado. Satanás infiltra em nosso meio pessoas dizendo que aceitou Yahweh, e aceitou Yahweh coisíssima nenhuma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu marquei um encontro em Botelhos para o mês que vem. Eu quero dizer para vocês que não vai haver esse encontro lá em Botelhos. Porque eu estou sabendo que Satanás está vindo com pessoas para infiltrar em nosso meio para fazer baderna. Será que eu vou suspender o encontro? É porque eu quero suspender lá em Botelhos? Não. Estou sabendo que está vindo malfeitores infiltrar em nosso meio para fazer coisas erradas. Por isso, vai ser suspenso, já está sendo suspenso. Não vai ter um encontro em Botelhos. Será que é simples? Será que são simples as coisas? Será que a coisa é seríssima ou não? Será que sou mentiroso ou estou dizendo a verdade? Gente, a coisa é seríssima. Satanás está revoltadíssimo comigo, porque colocaram em Atos 4:12 que só há um nome pelo qual se possa salvar. O nome é Yahweh. Os judeus confessam que é. Deparei com vários padres, de frente a frente, sentar com eles, e eles confessarem para mim, dizendo: homem nenhum no mundo tem o seu conhecimento. Padre nenhum no mundo tem o seu conhecimento. Eu estou perplexo. Mas a gente sabe que está tudo errado e que você está dizendo a verdade. Eu vou dizer para vocês a canalice, a safadeza, a malandragem da Igreja Católica. Eu ouvi uma cena, eu visualizei uma cena, que se eu soubesse que ia acontecer aquela cena, eu jamais imaginava, eu tinha gravado. Eu tinha levado uma câmera escondida e tinha gravado. Mas eu jamais imaginava que aquilo ia acontecer. Eu sentei com um desses padres, eu não vou citar nome aqui, porque eu não quero ver ele em más lençóis. Mas eu vou citar a capacidade do padre. Eu jamais imaginava, quando eu apertei ele dentro da Bíblia que eles fizeram, que ele ficou na saia justa, sem saída. Ele disse para mim: a gente sabe que está tudo errado. Ele disse assim: mas eu sou filósofo, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Olha o que o padre disse para mim. E a maioria dos padres são ateus. Nós sabemos que está tudo errado. Aí ele levantou, no escritório dele, tinha um Jesus que pegava assim, lá de cima até assim mais ou menos.
Ele levantou comigo, ele queria que eu continuasse conversando com ele, depois de umas 2 horas mais ou menos de conversa, ele queria que eu prosseguisse. Eu falei, não, estou indo para cá. Não, vamos parar agora não, vamos conversar mais. Ele queria aprender. Aí ele mostrou assim o Jesus. Eu jamais imaginava uma cena dessa. Falei, tá vendo isso aqui? Eu não acredito nisso. E os demais padres também não, a gente sabe. Mas deixa o povo crer em alguma coisa. O povo tem que acreditar em alguma coisa. Gente, eu vou dizer para vocês. Eu só acreditei naquela cena porque eu vi. E aí eu disse para mim mesmo, coitado do povo. Quanta gente boa dentro dessa igreja católica, enganado por esses vagabundos, por esses pilantra, enganador dos coitados e das coitadas. Quantas mulheres, gente boa dentro da igreja católica. Quantos homens, gente boa dentro da igreja católica, enganados por Satanás, enganados. Mas está predito na Bíblia que eles fizeram, que viria no mundo muitos falsos profetas, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Está aí, são multidões de padres e pastores, com uma bandeira erguida de um Deus e de um Jesus inventado, de uma senhora Aparecida inventada. Observa vocês a história da senhora Aparecida, história de 2 pescadores. Eu assisti um vídeo de um padre, de um ex-padre, contando a história de Aparecida do Norte. Ele contou que existiam os escravos, e que no meio dos escravos tinha uma mulata bonita. E aquele que dominava os escravos, o dono dos escravos, foi lá e tomou aquela mulata do escravo e levou para a casa dele. O escravo ficou revoltado com a situação e fez uma estátua da mulata e colocou lá. Quando o dono dos escravos viu aquela estátua, ele ficou indignado. Pegou aquela estátua, tá? Tirou aquela estátua de lá e mandou jogar no Rio Paraíba. Aos pescadores jogar aquela estátua no Rio Paraíba, não, os pescadores não jogar, perdão, não os pescadores, ele mandou alguém jogar a estátua no Rio Paraíba. E aquele alguém que foi jogar a estátua no Rio Paraíba, ao jogar, ela quebrou o pescoço. Depois os pescadores, pescando, acharam o corpo em um local e a cabeça em outro local. Levaram para a igreja católica, colaram a cabeça no corpo da estátua e aí colocaram para o povo: Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Isso é o cúmulo dos cúmulos dos cúmulos. Eu tenho pena, porque tem muita gente boa dentro dessa igreja católica. E as demais entidades religiosas levam em frente a bandeira da igreja católica. Observa que o mesmo Deus e Jesus, o mesmo Senhor que é Baal, o mesmo Eterno que é o Deus Éter, a mesma glória que é uma deusa satânica, a mesma vitória que é uma deusa satânica, a mesma graça que eles servem, que eles dizem que eles estão na graça. Graça são 3 deusas gregas: Eufrosina, Aglaia e Tálita. O amém que eles utilizam é Amon, um deus do grande panteão cananeu, que os judeus chamam de Aminal, que é o mesmo deus satânico. O judeu diz que é um povo correto, o povo da promessa, estão na idolatria, adorando Satanás, estão na maçonaria, eles são os chefes da maçonaria. Eles dizem que, eles falam o Shalom, que é a paz portuguesa, que é uma pomba gira da macumbaria, a pomba da idolatria, a pomba da paz. E como fica Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Como fica? Isaías 45, versículo 20, na parte B.
Nada sabe os que conduzem procissão as suas imagens feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Eu estou citando dentro da Bíblia. A Igreja Católica Apostólica Romana junta não sei quantos no andouro para carregar um andouro, como o Deus deles é tão pobre, porque não tem poder de andar sozinho. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Está escrito lá no Salmo 115. Tem Bíblia que é o Salmo 119. Tem olho, mas não fala. Os ídolos dele têm olhos, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Nem som algum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles os que fazem e os que adoram. Vocês precisam acordar. Por que a Igreja Católica está cheia de imagem? Porque ela era quem matava, queimava e enforcava os profetas do passado. Isso está nos livros de história e eles confessam. Será que eu estou doido ou vocês estão na inocência, enganados por padres e pastores que são os falsos profetas que viriam no mundo, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos, e diz que eles seriam muitos? Como é que fica a situação de vocês no futuro? Por que esse mundo está nesse caos? Por que o Rio de Janeiro está num caos? Porque tem o Cristo Redentor. Por que o povo do Rio Grande do Sul está nesse caos? O Rio Grande do Sul construiu um Cristo Redentor maior do que o do Rio de Janeiro. A idolatria é repugnante. O Altíssimo que nos criou, o nome dele é Yahweh. E ele não aceita a idolatria. Lá em Atos capítulo 4 e versículo 12, está nítido, só há um nome pelo qual se possa salvar. Os judeus confessam que o nome Yahweh é verdadeiro. Os padres confessam que o nome Yahweh é verdadeiro. Eu deparei com vários pastores bacharelados em teologia bíblica e todos disseram a mim que sabe que está errado, mas não tinha mais como mexer com isso, não sei o quê. O pastor da Igreja Batista, no maior cara de pau, bacharelado em teologia bíblica, disse isso para mim. Conversei com vários pastores e disseram para mim. Os formados, não esses pegados a laço, mas aqueles que estudaram, eles sabem que está tudo errado, mas o negócio é isso aqui, ó, é juntar dinheiro. É uma máfia do Satanás. Isso vai cair por terra. Eu digo para vocês que eu vou terminar de subir o morro. E eu quero ajudar as pessoas boas, bem intencionadas, que querem sair da idolatria e buscar aquele que criou todas as coisas. O verdadeiro evangelho não tem templo, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como está lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que aquele que criou as alturas não habita em templos feitos por mãos de homens. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, que Salomão construiu casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O homem e a mulher têm que aprender a andar com suas próprias pernas, reverenciando aquele que deu fôlego de vida, que é Yahweh. Respeitando o seu semelhante, nada mais, nada menos que isso. Acorda, população, a idolatria está castigando vocês. Eu vou ser bem sincero a vocês. As pessoas que continuarem na idolatria, no baile funk, na luxúria aí de Satanás enganando vocês. Satanás colocou um caos no mundo. E eu vim aqui para ajudar vocês, mas vocês não estão acreditando. Para quem não assistiu, assista o primeiro vídeo que eu gravei. YHWH e o absurdo das religiões. Nele eu começo mostrando como foi que fiquei sabendo essas coisas. Essa Bíblia que eles fizeram tem contradição de Gênesis e Apocalipse. Ela tem contradições de Gênesis e Apocalipse. Se você duvida, assista o vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse.
Nós vamos estabelecer nesse mundo aqui um reino perfeito. Você não tem nem ideia, você não sabe disso, porque se esconde a verdade. Assista o vídeo Um Paraíso na Terra, que lá eu falo como vai ser isso. O que vai acontecer com as pessoas depois que vão ao cemitério. Acorda, população! Acorda, população! Colocaram na Bíblia que ia vir nas alturas um Jesus. Mas como vai vir Jesus nas alturas? Se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país de Israel, onde foi escrito as escrituras originais, não tem a consoante, a letra J até hoje. Como Jesus sem J. O J só tem 500 e poucos anos de existência. Ele não existia em país nenhum do mundo. O J foi existir mais de 1400 anos depois que o Messias tinha vindo a óbito. E daí, aonde arranjaram esse Jesus? Tem uma passagem na Bíblia que está lá em Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15, mostrando, na Bíblia tradução João Ferreira de Almeida, mostrando uma história que Saulo de Tarso, ele ia no caminho de Damasco perseguir o povo do Altíssimo e alvo. Lá eles escrevem Deus, mas que Deus? Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses, e o Deus dos deuses deles é Zeus. É uma farsa, é um engano. O nome Deus originou do grego Theos e Theos é Zeus. Enganando vocês. Deus é um demônio. Jesus é um demônio. Aí Saulo de Tarso vai no caminho de Damasco, Atos 26, versículo 14 e 15, e aí eles ouviu um clarão de luz e viu uma voz que disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá na Bíblia coloca: e quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas como? Como essa voz disse Jesus, se naquele tempo não existia J em país nenhum? Se o J foi surgir 1400 e tantos anos depois. E outra coisa, Paulo ele era cidadão romano, mas ele era judeu nato, a origem dele era hebraica. Ele conhecia o hebraico ao pé da letra. Segundo essa Bíblia, ele era formado aos pés de Gamaliel, ele era um homem letrado, doutor da lei. E conhecia o hebraico ao pé da letra, que é a língua da origem dele. E como essa voz disse: eu sou Jesus, lá diz que ele ouviu uma voz que ele falou em língua hebraica. Saulo, Saulo, porque dura coisa te é recalcitrar contra os... Por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Presta atenção. Em Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15, na Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, diz que Paulo ia no caminho de Damasco, ouviu um clarão de luz, e ele caiu por terra junto com as pessoas que estavam com ele, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas lá diz que ele ouviu uma voz em língua hebraica. Atos 26, versículo 14 e 15, diz que Saulo ia no caminho de Damasco e ouviu uma voz que ele disse em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Aí na lata dizendo que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas como ele ouviu a voz em hebraico e falou: eu sou Jesus, se no hebraico não tem um J até hoje. O hebraico é composto de 22 consoantes e não tem a consoante J até hoje. Como Jesus sem J, como Jeremias sem J, como João sem J, como Jerusalém sem J. Gente, acorda, foram trocados nomes. Observa um papa que morreu, João Paulo II, mentira. Ele era polonês, ele nasceu na Polônia, seu nome era Karol Wojtyla. O Bento XVI, coisa nenhuma. O nome dele é Josep Ratzinger, uma coisa assim. Eu não sou estudado, eu não sei falar direito, mas é isso, o nome dele não é Bento XVI, é Josep Ratzinger. Tá. Esse Papa que saiu, Papa Francisco, mentira, Mário Jorge Gregório. Eles trocam os nomes. Esse que entrou agora já mudaram para Leão XIV. Assim eles fizeram na Bíblia, que eles fizeram, trocaram todos os nomes dos profetas para nomes de ídolos, reverenciando os demônios.
Acorda, gente! Enquanto é tempo, só há um nome pelo qual se possa salvar. Atos 4:12. Porque esse nome é o único que dá acesso à força superior. Esse nome é a senha da riqueza, é a senha da prosperidade, é a senha da abundância. E essa abundância é sua, essa riqueza é sua, essa riqueza é o Pai que lhe deu o fôlego de vida. Mas Satanás lhe enganou e jogou você no lamaçal, jogou você na idolatria, jogou você no inferno. Por isso que você pede, as coisas só pioram. E aqueles que estão andando cheio de dinheiro aí, vocês estão pensando que eles têm tranquilidade, você está enganado. Tem deles que se enforcam, porque Satanás tormentam de várias formas, ele engana de várias formas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Colocar lá em João 8:32. Mas como conhecer a verdade se eles esconderam a verdade? E fizeram um livro mentiroso e enganou o povo. Fizeram a Bíblia do jeito deles, queimaram a maioria dos manuscritos originais, o pouquinho que eles deixaram, eles manipularam para o povo não entender, e depois escreveram lá, ai daquele que aumentar ou diminuir isso aqui, tirar um J, um tio, se eu me tirar da lei, mas como um J e um tio, se não tem J lá no hebraico até hoje? Gente, acorda, acorda, acorda enquanto é tempo. Aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Colocaram na mentalidade do povo que esse livro que eles fizeram é a verdade. Gente, aí encaixou no povo a idolatria satânica. Agora vem a minha pessoa mostrando a verdade. Aí tá. Diz que vai vir no mundo o anticristo. Mas como anticristo? Se o nome Jesus Cristo foi inventado? Se não existe J no hebraico até hoje? Sim, como vai vir no mundo? Estou esperando aí um anticristo, mas como? Se lá no começo, vou falar na linguagem de vocês, lá no jardim que vocês chamam de Éden, diz que existia Adão e Eva e Satanás aparece lá, eles falam com uma serpente falante ali, não, ali foi Satanás. Desde aquele tempo que ele está governando o mundo, ele enganou o casal lá no passado e continua o engano dele e prossegue, está aí enganado o povo. O Messias no passado diz, o mundo jaz no maligno. E você está esperando um anticristo? Acorda! Quem vai vir no mundo? Vai vir, não, já está aqui, o Juarez Cardoso Vital. Contra tudo e contra todos. Porque estão todos na idolatria. Todos pecaram e destituídos foram da presença do nosso Pai que nos criou. Encaixou-se no reino satânico. E agora nasce um homem na inocência total. Gente, acorda. Estou esperando o arrebatamento, esse Jesus vir arrebatar o povo, mas como? Você prepara, senão você não sobe. Uma geração são 100 anos. Passa os 100 anos, morreu todos, ele não veio para ninguém. Aí vem outra geração. Prepara, senão você não sobe. Passa 100 anos, morre todo mundo, ele não vem para ninguém. Isso aconteceu 20 vezes. Pois 2025 dá 20 gerações. Sabe quando ele vai vir desse jeito que vocês estão esperando? Nunca. Arrebatamento da forma que está na Bíblia, mentira, isso nunca vai acontecer. Acorda! Acorda enquanto é tempo. 2 estão no campo, um será levado e deixado o outro. Quem são os 2? Você mesmo. Você é 2, o teu corpo, que é carne, sangue, osso, isso vai ficar no cemitério. E você sai do corpo e vai para algum lugar. Acorda, pessoal. Acorda, minha gente. Eu não quero ver vocês em más lençóis. Abraça a verdade. Eu sim estou mostrando a verdade. Aí eu posso dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entra no meu canal, Juarez C. Vital. E divulga esses vídeos o máximo, dê esse like aí, não é porque eu pego dinheiro de YouTube, porque eu não pego. Eu não pego dinheiro de YouTube, eu não pego dinheiro de Facebook.
Por que o meu canal não é monetizado? Porque para mim pegar dinheiro eu tenho que fazer propaganda das empresas e as propagandas são enganosas, enganando o povo também. E eu não posso mexer com o que engana, por isso que o meu canal não é monetizado. Quando eu falo para você se inscrever e dar esse like aí, é para que os vídeos sejam divulgados, o YouTube divulgue os vídeos. Me ajuda, gente, vamos em frente. Eu quero ajudar vocês. Abandona a idolatria, abraça a verdade. A verdade está no meu canal, Juarez C. Vital. E conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito lá em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aqui o Filho. Só que ele veio para um mundo diferente do que você imaginava. E tem uma, vou provar para vocês, com poder, que sou enviado de Yahweh no mundo. Ok? Um abraço a todos.